Vou te contar que em São Paulo, a Justiça tornou réu 6 denunciados pela morte do delator do PCC, Vinícius Gritzba, em novembro do ano passado, no aeroporto de Guarulhos. Gabriela Milanese é quem vem nos contar esse assunto. 6 réus, então, Gabriela? Exatamente, Elisa. 3 deles, policiais militares que já estão presos. A gente volta, então, a falar do caso Gritzba, que ocorreu em novembro do ano passado, quando Vinícius Gritzba, considerado aí um colaborador, delator do PCC, ele foi assassinado no aeroporto de Guarulhos. Para quem não lembra, ele chegava com a namorada, quando logo depois que ele desembarcou, estava caminhando na frente do aeroporto, ele foi morto. Agora, então, a vara do júri de Guarulhos aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público, que torna 6 pessoas réus nesse processo. Eu separei aqui o nome e a função de cada um para passar para vocês. Um deles é o cigarreira, Emílio Carlos Congorra Castilho. Ele é apontado como um dos mandantes e teria mandado essa execução. Tem também o Didi, Diego dos Santos Amaral. Ele é o líder e o coordenador do plano criminoso. E o Didi tinha um braço direito, o Cauê do Amaral, e era o principal auxiliar nessa execução. Porque quem era esse Cauê, que também é um dos réus? Ele é considerado o olheiro, o homem que estava no aeroporto e que avisou os criminosos que o Vinícius tinha desembarcado e que ele estaria saindo do aeroporto naquele momento. O Cauê é um homem de confiança dos mandantes e a presença dele no aeroporto, antes de tudo acontecer, reforça a hipótese de um crime pensado, de um assassinato premeditado. Os outros 3 são Denis Antônio Martins, identificado como um dos atiradores, Juan Silva Rodrigues, apontado como o segundo atirador, e, por fim, o Fernando Genaro da Silva, que é o dono do Gol, veículo que a polícia diz que foi usado na fuga dos atiradores. A investigação, inclusive, fez um confronto das imagens do Fernando com as imagens do motorista do Gol e afirma o seguinte, que há compatibilidade entre a aparência. Além da execução do Vinícius Gritzba, que a gente já sabe, esses 6 réus também vão responder pelo assassinato de um motorista de aplicativo, um Uber que estava ali no aeroporto e morreu em decorrência de uma bala perdida, e também vão responder por 2 tentativas de homicídio contra 2 pessoas que se feriram com os estilhaços dos disparos. Apesar dessas denúncias terem sido apresentadas e da Justiça ter aceito, então 6 réus foram aceitos pela Justiça, 3 deles, eu repito, policiais militares, a investigação aponta que vai continuar, porque quer dar mais detalhes, quer ter uma análise mais minuciosa do que o Vinícius Gritzba falou durante a delação, em que ele acusava policiais militares e também policiais civis de trabalharem para o PCC. Elisa. Gabriela Milanese conversando com a gente ao vivo aqui de São Paulo, trazendo aqui para a bancada essa conversa. Agora que a polícia aceitou a denúncia, então, apresentada pelo Ministério Público, o que exatamente daqui para frente a gente pode esperar e o que muda, né, a partir de agora nesse processo todo, Duran? Pois é, Elisa, era uma necessidade do processo ter feito essa denúncia, porque tem um prazo. O crime foi no dia 8 de novembro do ano passado. As imagens, como a gente via aí na tela, ainda são muito chamativas, né? Impressionantes, no meio do aeroporto de Guarulhos, às 4 horas da tarde, quer dizer, à luz do dia, no maior aeroporto do Brasil. Então, uma movimentação bastante intensa e que chamou a atenção de todo mundo, do Brasil inteiro, né? E agora, com essa denúncia oferecida e com os responsáveis ou suspeitos tornados réus pela Justiça, a primeira fase de condenações deve avançar, ao mesmo tempo que essa investigação vai continuar. E por que vai continuar? A gente preparou uma arte que relembra aqui os personagens desse caso e também o papel de cada um. Já agora, Elisa, com a definição daqueles que são réus. Então, você se lembra dos nossos núcleos aqui, né? Esse núcleo da esquerda é o núcleo do olheiro, o Cauê Amaral Coelho, que ainda está foragido e foi um dos que foi tornado réu. Aqui embaixo a gente tem a namorada dele, a Jaqueline Moreira, e o amigo Matheus Augusto de Castro Mota, que não foram
denunciados pelo Ministério Público à Justiça. Então, eles não entraram nessa primeira denúncia. Podem entrar numa próxima denúncia? Eventualmente podem, mas nesse momento, não. Aí embaixo, o motorista o Fernando Genauro, que está preso, também foi tornado réu. Os dois mandantes, o Cigarreira, foragido, e o Didi, foragido, mais 2 réus. E os executores, 2 policiais, o Denis Antônio Martins, que está preso e é réu, e o Juan Silva Rodrigues, que também está preso e também é réu. Lembrando, Elisa, que tem esse núcleo gigantesco ainda aqui, que é o núcleo da escolta, que são aqueles policiais militares que faziam um trabalho de escolta ilegal para o Gritsba e ficavam lá com ele, etc. E era ilegal porque o Gritsba já tinha alguma questão e aí quando você é... Eu não me lembro agora do detalhe disso, né? É ilegal porque é bico, né? E a polícia não pode fazer bico desse jeito, a polícia militar. Para piorar, era um delator, confesso, do PCC. Então, é exatamente isso que foi dito, é verdade. Isso agrava a situação desses policiais militares aqui, né? Então, todos eles aqui ainda podem virar réus no avanço dessa investigação. Mas o que nós temos até agora é os 6 principais envolvidos nesse caso, olheiro, motorista, 2 mandantes e 2 executores, foram tornados réus pela justiça e agora começa o processo para que eles possam tentar se defender em juízo das acusações feitas pela Polícia Civil de São Paulo e também pelo Ministério Público. O bom de ter colocado ali as letras em vermelho, que nos ajudou a compreender, porque são tantas imagens, tantas pessoas numa mesma tela, né, que na arte, o Pedro colocou então em vermelho para a gente compreender exatamente quais dos que aparecem nessa arte que o Pedro usou algumas vezes. Eu até citei a época, que a própria polícia eventualmente pode ter dado um print na imagem, porque... Foi muito parecido, né? Depois o organograma que eles apresentaram. É, porque você organizou de um jeito para que a gente possa compreender, visto que são muitos nomes, né? De um mesmo caso que começou, ou pelo menos a notícia começou após a morte de Vinícius Gritsba, visto que o caso vem já de tempos atrás. Pedro, obrigada. Valeu, Elisa.